A seguir, Hora da Notícia. Novidades em relação à situação da área da Manitowoc em Passo Fundo. Mais de 50 novos professores e funcionários para as escolas municipais de Passo Fundo são nomeados. No Dia Mundial do Rádio, como o meio de comunicação se redescobriu através dos tempos. E ainda na série de reportagens sobre opções de atividades físicas, hoje vamos mostrar o beach tênis e o Muay Thai. Hoje é quarta-feira, 13 de fevereiro, é Hora da Notícia. A Prefeitura de Passo Fundo nomeou nesta semana mais de 50 novos professores e funcionários para as escolas municipais. Eles foram aprovados no concurso de 2016 e serão designados conforme a carência das escolas. Os servidores têm até 30 dias para encaminhar a documentação e as atividades nas escolas municipais serão retomadas na segunda-feira, dia 18. Nesta sexta, dia 15, os professores vão participar de uma aula magna como parte da recepção ao ano letivo. E a jornalista Zumara Colucci tem novidades em relação à situação da área da Manitowoc em Passo Fundo. Zumara. A situação do terreno que abriga as instalações da empresa Manitowoc em Passo Fundo poderá ter desfecho em breve. Nesta semana, a juíza titular da primeira vara da Fazenda Pública do município, a Rossana Gelaim, determinou prazo de 10 dias para que cada uma das partes apresente suas alegações finais na ação civil pública. Em seguida, o Ministério Público emite parecer e o processo volta para a conclusão e sentença da magistrada. A disputa pela área se arrasta na Justiça desde janeiro de 2016, quando o vereador Patrick Cavalcante ingressou com uma ação pedindo a retomada da área à Prefeitura, semanas após a multinacional anunciar o fim das atividades industriais em Passo Fundo. Um dos principais pontos de discussão é o cumprimento ou não do protocolo de intenções, que é uma série de obrigações constantes da lei municipal, cuja empresa se comprometeu quando recebeu incentivos fiscais do Poder Público Municipal. No ano passado, a juíza havia determinado que um perito vistoriasse o terreno e apontasse as benfeitorias realizadas pela empresa. Neste meio tempo em que a perícia era elaborada, as partes solicitaram um prazo de suspensão do processo para tentar um acordo extrajudicial. O período de 30 dias foi concedido, mas nenhuma solução foi apresentada. Enquanto o processo corre em primeira instância, a Manitowoc paga pela manutenção da área. No local, a empresa não mantém nenhuma atividade. Como a decisão é de primeira instância, caberá ainda recurso e a previsão de que uma solução chegaria logo não está se confirmando. Lá se vão 2 anos desde que a Manitowoc encerrou a produção de guindastes em Passo Fundo e uma solução ainda que vai levar muito tempo. Vamos aguardar pela solução, então. Isso aí. Obrigada, Zumara, e até amanhã. Até amanhã. E depois do intervalo, na série sobre opções de atividades físicas, vamos mostrar o beach tênis e o Muay Thai. Nós já voltamos. E o programa Painel discutiu ontem à noite as propostas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, para combater o crime organizado e a corrupção. O programa foi ao ar ao vivo aqui pela UPF TV, também pela rede de rádios UPF e na página do Facebook da UPF TV. Hoje tem reprise às 11 horas da noite e amanhã às 10 horas da noite. Então, vamos conferir um trecho do programa. Nós tínhamos uma expectativa muito grande em torno desse prometido projeto do ministro ex-juiz Sérgio Moro, e eu temo que ele venha a frustrar algumas expectativas. Por quê? Porque os pontos positivos que nós temos são pontos positivos que já existem, de certa maneira, em nível geral, tanto nas leis penais como nas leis processuais penais, né? E alguns pontos negativos que eu vejo
eles partem de uma discussão de lei ordinária quando nós temos que discutir, se for para discutir, a Constituição. Eu considero que o anteprojeto é bom, mas deixou a desejar em muitos pontos que seriam cruciais para a melhoria da segurança pública, porque hoje o que se vê em algumas situações é uma falta de efetividade do cumprimento, principalmente das decisões judiciais, das condenações. Muitos criminosos contumazes não ficam presos muito tempo, então talvez teria que ter sido um pouco mais profundo. Tem a questão da reincidência também. Exato, e esses criminosos, vamos dizer assim, é do perfil, é da má índole deles essa vida criminosa. Então, no geral, o projeto poderia ter aprofundado muitas questões. Temos muitas leis já e o problema, sim, está na efetividade delas. Ou seja, ao invés de nós pensarmos em algo em termos significativos e modificações de sistema, nós estamos como se estivéssemos ainda administrando o mesmo remédio ao doente que está em cada vez estado mais terminal. E os próximos dias devem ser de chuva aqui na região. Veja então como deve ficar a temperatura amanhã e também na sexta. A previsão do tempo para quinta-feira é de sol e nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 16, máxima de 24 graus. A instabilidade continua também na sexta-feira, período de céu nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 15, máxima de 24 graus. Essa modalidade existe há mais de 25 anos, mas só chegou aqui no Brasil em 2013. Ainda assim, já ganhou muitos adeptos e, inclusive, vem se popularizando em Passo Fundo. Nós estamos falando do beach tênis, com regras simples e muita interação. Pegue o vôlei de praia e misture com o tênis convencional. O resultado vai ser o beach tênis, um jogo fácil de aprender e rápido de jogar, que exige muita habilidade dos competidores. O objetivo é fazer com que o time adversário perca a bola. Mas no jogo, a competitividade acaba ficando de lado e prevalece o lazer. Foi o Seu Brasil que colaborou para trazer o esporte para Passo Fundo. Hoje dá para encontrar o beach tênis nos clubes da cidade e em escolas particulares. Cada hora de aula custa em média R$ 60. A atividade ajuda a fortalecer os braços e pernas, mas além disso, também garante uma infinidade de benefícios. Ele exige muita atenção em relação ao jogo, que ele é muito rápido. Então, tu tem que ter, além da parte técnica, tu tem que ter uma visão constante, uma visão da bola, né, que está em jogo, porque ele é muito rápido. Tu tem que ter uma visão espacial da quadra e do posicionamento dos parceiros e dos adversários. Normalmente eu jogava tênis no sábado e após o tênis, para me recuperar um pouco, eu ia jogar beach tênis, que é um contrassenso. Eu tenho 73 anos, né? Então o pessoal achava estranho, mas pô, mas não está morto de jogar o tênis, agora tu vai jogar beach tênis? Não, eu ia lá e recuperava. Tudo isso por causa da simplicidade. O beach tênis pode ser jogado por qualquer pessoa, em qualquer idade. O que diferencia o beach tênis de outros esportes é o aprendizado. Ele é muito mais fácil de jogar e de aprender também. Tem a questão da convivência, ele é um esporte de inclusão. Por ser fácil de jogar, você se socializa rápido. Ele é um esporte que queima muita caloria, é na areia, né? Então você se mexe muito. Os benefícios são a movimentação, a queima calórica, por ser um esporte de areia, né? O beach tênis é assim, uma atividade para quem quer integração e movimento. O Muay Thai nasceu na Tailândia e acabou se espalhando pelo mundo todo. Não por acaso, a luta marcial pode ser praticada por qualquer pessoa
e ainda garante a redução do estresse. Não importa se é manhã, tarde ou noite. Há 3 anos, a Isaura escolhe um turno para fazer a pausa do dia e desacelerar. E é no Muay Thai que ela encontra a disposição para a rotina agitada no salão de beleza onde trabalha. Eu sempre gostei de exercício, gosto de caminhada, gosto de andar de bicicleta, fazia muito tempo musculação, jump, mas acaba que enjoando, né? Então eu procurei esse para ver se eu gostava e no fim eu acabei quase que viciando. Tu chega em casa leve, tu se sente muito bem, o convívio com as colegas, com o exercício, com os crus, é muito bom. Tornar tudo mais leve é um dos objetivos da modalidade. Ainda que o treino pareça um pouco violento, ele contribui para o fortalecimento do corpo e da mente. O Muay Thai, na verdade, ele é um indicador para alguma contraindicação que tu tem. Por exemplo, eu mesmo sou atleta e tenho hernia de disco. Então eu fiz todo um trabalho em cima da luta e sou atleta profissional mesmo tendo hernia de disco, né? Então o Muay Thai ele é um reabilitador, na verdade, né? O Muay Thai pode ser praticado por qualquer pessoa. Em média, o treino dura até 1 hora, dependendo da intensidade e do objetivo individual. Nas academias, as aulas custam de R$ 80 a R$ 150. Além disso, o ideal é que cada aluno tenha sua própria luva, que vai prevenir ferimentos nas mãos. Tudo isso em uma atividade que garante a redução do estresse. Ele tem um fator anti-estresse muito grande, né? Porque o pessoal sai leve depois de uma aula de Muay Thai. Tu cansa muito, desestressa bastante. Né? A Isaura sentiu a diferença no dia a dia e por isso o plano não é parar tão cedo. Eu quero continuar, não subir degrau, muito degrau, assim, mas eu quero continuar, não tenho intenção nenhuma de parar. E amanhã a gente conhece mais sobre os benefícios do aquadance. Hoje o dia é especial para a comunicação no mundo inteiro. 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio, o meio de comunicação de massa que acompanhou os principais acontecimentos históricos, se redescobriu através dos tempos e continua como um meio muito importante. Uma caixa de madeira, por onde sai a voz, encurtou distâncias e ultrapassou de um jeito rápido inúmeras fronteiras. Sim, o rádio revolucionou o mundo. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô? Professora 20, boa noite. Aqui fala o repórter. Os experimentos surgiam pelos vários cantos da Terra, das ondas eletromagnéticas até a saída da voz nesta caixinha. Cada parte, cada peça precisou ser descoberta. Um experimento completava o outro. Cada um trouxe uma pequena, mas importante contribuição. Mas quem é o pai do rádio? Quem reuniu todos os aparatos em um único equipamento? 2 nomes ficaram na concorrência final. A Suprema Corte dos Estados Unidos deu o título para Nikola Tesla, mas é o italiano Marconi quem leva o reconhecimento internacional da invenção. Nessa efervescência toda, um cientista brasileiro tem grande participação. O padre gaúcho Landel de Moura é o pioneiro na transmissão sem fio da voz humana. As demonstrações aconteceram em São Paulo, 2 anos antes da invenção de Marconi. Se em torno da criação do rádio tem muita história para contar, imagina em torno do rádio. Eu queria ser locutora, eu queria minha voz que saísse no rádio. O Maurício Cirosco Sobrinho estava indo embora, ele era gerente da Rádio Passo Fundo. Ele disse, eu sei da tua fama. Ele foi locutor no serviço de alto-falante da igreja em Getúlio Vargas. Então veio um rapaz da Philips do Brasil, de São Paulo, instalou, botou um alto-falante em cada torre, me chamou lá e me disse, ó, faça assim para falar, faça assim para largar a música, e pipipi, tá. E eu me tornei o locutor coroinha da igreja.
Veio para Passo Fundo em 1952. Aos 16 anos se tornou narrador esportivo. Em fevereiro de 1952, começava a brilhante atuação de Antônio Augusto Meirelles Duarte ao microfone da Rádio Passo Fundo. Eu estava realizando o meu grande sonho. Os clubes estavam parados, eu comecei a jogar uma torcida contra a outra. Onde é que está a torcida do Gaúcho? E a velha torcida do 14? Vamos fazer um clássico, ver quem é que leva a bandeira maior, mais bonita, a melhor charanga. E para quem ganhou o título de Rainha do Rádio? Queridos ouvintes, bom dia. Estamos aqui para mais uma apresentação do programa Amanhã é Nossa. Para Dirne Terezinha, o veículo de comunicação já era muito presente no faz de conta, nas brincadeiras de criança. O meu brinquedo preferido seria falar numa lata. Eu falava numa latinha com um barbante. Eu conto isso porque parece incrível que a gente, quando nasce, tu nasce com o dom para aquilo, para fazer aquilo, não é? E eu era o rádio. Eu queria ser locutora. Nem conhecia o que era uma rádio, nem nada, mas o meu sonho era esse. Entender o funcionamento do rádio valvulado ou transistorizado sempre foi uma paixão para o César, porque para ele tudo começou nos anos 50. Meu pai comprou um rádio de válvulas, né, marca GE, com olho mágico, que era um indicador de sintonia, uma coisa muito interessante. E eu fiquei impressionado em escutar a música, escutar a voz e as propagandas que naquela época o rádio colocava no ar, né? E eu sempre queria saber como é que aquilo funcionava. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, surgiram as primeiras emissoras de rádio e em 1922 já eram 300. No Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada por Roquete Pinto, foi a primeira, em 1923. Até a década de 1930, o país tinha 19 emissoras em vários estados. Em uma época que não existia a televisão, e a internet seria algo de ficção científica ou até mesmo de alucinação. Foi pelo rádio que milhões de pessoas tiveram acesso a notícias, músicas, radionovelas. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia. Foi a forma mais rápida de ultrapassar as fronteiras e descortinar o mundo. O repórter Ezra, testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. A invenção extraordinária teve fases de ascensão e de abalos com a chegada dos novos meios de comunicação. Pela televisão, nos anos 50, ele teve que se reinventar em muitos aspectos. Apesar de que a TV ela começou com profissionais do rádio, né? Se abasteceu de Silvio Santos, era um cara que era de rádio, mas sofreu bastante. Depois ele achou seu caminho. O Gerson teve o primeiro contato direto com o rádio quando precisou substituir o pai na apresentação de um programa. Eu tinha 14 anos, ele me disse, vou viajar, tu não está a fim de apresentar o programa, mas gravado. Né? Aí não deu certo a gravação e aí no sábado, porque era domingo o programa, eu tomei a decisão, eu vou lá e vou fazer ao vivo, vá que dê certo, vá que eu goste. E quando eu cheguei lá, que ligou a luzinha, foi muito legal. Pode programar a atividade ao ar livre, aí tá bem tranquila a previsão, viu? A vida dele está intimamente ligada ao rádio. Eu tenho as costuras e a memória das coisas minhas, mas também onde é que eu estava, em que rádio estava, em que cidade que eu estava fazendo rádio. 36 anos agora, né, de dedicação ao veículo aí, né, em vários formatos. Isso foi bacana também, essa complexidade aí de atuar em rádios diferentes. Né? Faço da música brasileira aqui na Rádio PF. Hoje tem saideira, viu? Montar uma rádio universitária, que é outra coisa bem diferente, que foi o caso da UPF aqui. Quem diria que a caixinha se tornaria um belo camaleão? Foi se adaptando e se redescobrindo junto às novas mídias. O rádio é local, localismo, isso ele não pode fugir. Uma coisa que é legal também, aí ligada à nossa rádio PF aqui, que é uma das tendências que eu acho que vai acontecer, que a gente já está fazendo, é misturar notícia com música. É quebrar o paradigma. Nem rádio news, nem rádio musical. Essa coisa do rádio fazer a metamorfose mais rápida, porque ele é mais barato de fazer, também é uma das razões da vida longa que ele vai ter. Talvez seja por acreditar nessa tal metamorfose. Conseguiu ouvir? Muito bem. É uma emissora, né? E aqui você muda a sintonia, só que
ele tem uma faixa muito estreita ainda, sabe? Ou na pura paixão mesmo, que o César dá a vida às antigas caixinhas de madeira. E cada um deles é um êxtase quando funciona. É uma alegria imensa quando o rádio funciona. Colecionador e restaurador das peças, envolvido desde a juventude com os valvulados e transistorizados, ele defende vida eterna ao rádio. Eu acredito, Deise, que o rádio, como meio de comunicação, não morrerá jamais. Eu tenho essa esperança. Posso dizer que eu me considero um saudosista acentuado. Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia repete à noite em 2 horários, 7h30 e 10h30. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até mais!